Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Eu sou a Jéssica e hoje eu venho aqui te contar o porquê, para se cuidar de uma forma natural, a coisa mais importante que a gente tem que olhar é a digestão. E eu não tô falando aqui só do que a gente ingere, tá? Que óbvio que tem a sua importância, né? Tudo que a gente come, os remédios que a gente toma, chás, etc., são super importantes. Mas eu tô falando aqui também da nossa capacidade de transformar tudo isso que a gente digeriu e aproveitar tudo isso, que não é a mesma coisa, tá? Tanto que quando eu tava lá na indústria farmacêutica, a gente falava muito de biodisponibilidade, que é o quê? Era, né, no nosso caso, daquele ativo, daquela substância estar disponível para ação, para agir, para ir para o lugar que ela tem que atuar. Tanto que é diferente quando a gente ingere alguma coisa e está em jejum, quanto quando a gente ingere alguma coisa ali depois do almoço, ou próximo do almoço, tudo isso, tá? Faz muita diferença. Então eu diria que um cuidado, assim, um ponto essencial que todo mundo que quer se cuidar de forma natural precisa estar atento, com certeza é a digestão, tá? Se me perguntarem o que é mais importante de tudo, é a digestão, tá? Por quê, gente? Porque se cuidar de forma natural, não, primeiro de tudo, né? Não elimina usar, né, desses medicamentos que estão na farmácia ou da medicina moderna, pelo contrário, a gente unir o conhecimento que é lá ancestral, antigo e que funciona muito, que está aí há anos funcionando, com a tecnologia que a gente tem hoje. Se cuidar de forma natural quer dizer que eu vou fazer o máximo que eu posso para manter a minha saúde, para conservar a minha saúde e para promover a minha saúde. Que isso significa? Que eu vou ter muito mais tempos de equilíbrio, de bem-estar, de estar bem, né? Estar presente em todos os momentos, estar focado, estar com tudo bem resolvido se eu tenho uma boa capacidade de digestão, né? E se eu tenho saúde. Então, quando eu me cuido de forma natural, com certeza a minha digestão é um dos pontos que tem que ser prioridade dentro aí do meu dia a dia. E não é difícil de cuidar da digestão. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês de como que a gente pode fazer isso da melhor forma e tirar muito proveito aí de tudo aquilo que a gente está consumindo, né? Bom, eu não vou falar aqui hoje muito das substâncias, o que eu recomendo ou não de ingestão quando a gente pensa de alimentos, etc. Vou falar de um ou dois componentes que podem auxiliar sim na digestão, né? Podem facilitar, promover. E o que eu vou falar aqui que é mais importante são alguns sinais de como que essa minha digestão tá. Então, como que eu avalio se tá boa ou se não tá? Se eu preciso fazer alguma coisa, se eu posso tomar ali uma coisinha que vai facilitar a minha digestão, que eu posso fazer, né? Enfim, se eu vou fazer uma atividade que exige muito de mim, então o que é ideal, tudo isso eu vou contar ao longo desse vídeo, tá? Então vamos lá. Bom, que é um exemplo muito bom? A gente costuma, a gente e sociedade, tá? Todo mundo, a fazer as refeições básicas nos horários básicos para todo mundo, né? Então a gente acorda, tem lá café da manhã, depois ali por volta do meio-dia, 1 da tarde tem almoço, mais ali pro fim da tarde a gente começa a ter uma fominha, tem um lanchinho e chega a noite, onde a gente tem também ou um lanche ou um jantar propriamente dito, né? Sem contar com tudo que a gente vai digerindo aí ao longo do dia. Então, água, chás, sucos e etc, né? Mas, gente, de tudo isso que eu tô ingerindo, muitas dessas coisas eu vou absorver e algumas não vou. É daí que a gente processa durante toda a digestão, separa aquilo que eu vou aproveitar ou não. O processo começa da boca, passa pelo estômago, intestino, e aquilo que eu não consegui aproveitar, na melhor das hipóteses, é eliminado, né? Porque se eu não conseguir eliminar através de fezes, urina, pode ser que fique dentro do meu corpo também, ou até durante o processo de digestão, se eu não conseguir fazer uma digestão adequada, pode virar uma toxina dentro de mim. Olha só. E a gente pode estar gerando algumas toxinas no nosso corpo que vão se acumular. E aí, quando elas se acumulam, falando agora de uma visão de Ayurveda, tá?
pode ser que isso vá causar desequilíbrio naquele lugar que está acumulado, se espalhar e aí prejudica alguma função, né, de acordo com a característica que essa toxina tem. Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem no Ayurveda é eliminar a ama, por exemplo, que é a toxina, que é um sinal de toxina, né, vamos dizer assim. Mas também é muito importante que o que eu ingiro tenha uma qualidade legal para suprir tudo aquilo que o meu corpo precisa. Então, o nosso corpo, gente, eu faço uma analogia que ainda é bem para aproximar, tá? Não é exatamente o que a gente tem. Mas o nosso corpo, todos os dias, tem um monte de reação química acontecendo, metabólica, gerando hormônio, substância para dar sono, para a gente ficar mais alerta, para a gente fazer digestão, neurotransmissores que interferem no nosso humor, felicidade, etc. Para fazer todas essas reações de metabolismo, a digestão propriamente dita, a gente produz um monte de substância no nosso corpo, né? Substância que relaxa, substância que causa tensão, substância é uma enzima para processar alguma coisa ali. Então, nosso corpo é uma série de reações químicas. Só que para essas reações acontecerem, eu preciso dos componentes certos. Então, ter a quantidade total de aminoácidos, né, que são as substâncias, os pedacinhos da proteína, vou chamar assim de forma grosseira, os aminoácidos certos, os minerais certos, para juntar tudo isso nas reações que o meu corpo faz e ter ali a produção de energia adequada, né, do meu ATP que eu vou gastar para tudo isso. Só o cérebro gasta 20% da energia que a gente tem disponível, então veja só, né, bastante coisa. Para fazer todas essas reações, é importante que eu faça a ingestão de coisas que são nutricionalmente legais para mim, mesmo que não seja em todas as refeições, mas que eu tenha uma ingestão adequada disso. Então, existe até um sistema que é a ingestão diária recomendada, né? De algumas coisas, digestão diária recomendada de sódio, todo mundo já deve ter ouvido falar nisso. De vitamina A, vitamina E, quanto que eu preciso todos os dias para fazer os meus processos metabólicos e conseguir ter a função do meu corpo da melhor forma. Então, o primeiro ponto essencial aí é ficar atento se a minha alimentação tá legal, para que eu tenha todas essas substâncias e meu corpo consiga fazer tudo que ele é capaz de fazer. Nosso corpo é uma máquina maravilhosa. A gente só precisa dar o combustível que ele precisa para que funcione muito bem. E não é só combustível, também tem o descanso, né? E muitos dos processos metabólicos que acontecem também durante o sono. Até crescimento muscular acontece, né? Principalmente durante o sono. Então, gente, é muito importante pensar nisso. E o nosso corpo, ele não é como se fosse investimento, assim, sabe? Dinheiro que eu guardo para quando eu ficar velho eu ter. Eu não consigo fazer uma reservinha ali de muita coisa. Tem coisa que todos os dias eu preciso ingerir para garantir saúde para o meu corpo. Olha só. Aos poucos eu vou falando disso que é essencial eu ingerir todo dia, onde tem, etc. Não é o objetivo desse vídeo, como eu falei lá no começo, mas eu vou trazer isso sempre aqui para vocês saberem o que é essencial e o que não pode faltar no dia a dia de vocês, tá? Então, esse é um ponto. A gente não faz reserva. Então, é muito importante estar atento ao que a gente põe para dentro. Pensando que o nosso corpo, além de uma máquina maravilhosa, é uma casa, é um templo. Se você tá aqui e se preocupa com cuidado natural, você já percebeu tudo isso e já sabe o quanto a gente precisa ser cuidadoso no que a gente escolhe colocar desse templo. A gente não coloca qualquer um dentro da nossa casa. A gente pensa muito bem, né? Falando agora de casa, né? O lugar que a gente mora. O nosso corpo não é diferente, tá? E muitas vezes a gente sabe que tá ingerindo uma coisa que não faz bem, que não é saudável, que pode ser até tóxica, mas a gente continua ingerindo. Porque será, né? É um ponto de atenção isso. Porque, gente, da mesma coisa que funciona pro lado bom, funciona o inverso também. Eu posso estar prejudicando alguma coisa no meu corpo. E a nossa cultura hoje favorece. Eu tô falando nossa cultura, mas isso é uma tendência aí mundial. Que são a ingestão de alimentos que são ultraprocessados, que são esses que a gente compra em embalagens bonitas, sabe? Fácil acesso, aquela comida que fica pronta em alguns minutinhos,
que, poxa, se você comprar um alimento in natura, uma fruta, um legume, né, uma verdura na sua casa, você sabe que não dura uma semana. Se você pega um negócio na prateleira que dura 2 anos, gente, será que isso realmente é comida? O que será que isso tem de nutriente, né? Muita vitamina é sensível a tudo, à luz, à umidade, etc. Então, ela não fica ali muito tempo disponível, né? Vitamina B, super sensível, vitamina D pode ser sensível também. Vitamina C, então, meu Deus, é super rápido ali dela perder a função de oxidar, então a gente precisa ingerir ali mais fresco. Então, ingerir só coisas ultraprocessadas pode ser que eu esteja gerando alta quantidade de caloria e de gordura ou de sal. Tem até uma legislação recente que traz lá, né, alto teor de alguma coisa, sódio, enfim, para te alertar disso, e baixa quantidade nutricional, riqueza nutricional quase nenhuma. Isso é a principal característica dos ultraprocessados, né? Então, primeira recomendação aqui, para que a sua digestão, né, para que seja bom o que você está trazendo para dentro do seu corpo, é escolher muito bem tudo isso, tá? Esse é o primeiro ponto. Agora vamos para o próximo, que é a capacidade de processar tudo isso que eu estou ingerindo, que é a digestão. Antes de mais nada, eu queria dizer que muitas das coisas que se manifestam fisicamente na gente, às vezes elas têm origem emocional ou mental, vem de uma coisa que eu tô pensando há muito tempo, não tô ali digerindo facilmente uma ideia, um acontecimento, alguma coisa assim. Isso também é digestão, quando a gente fala de Ayurveda, que tem uma visão mais holística e ampla. Então, a capacidade de processar e de deixar ir algumas coisas, que seria o paralelo aí entre a digestão propriamente dita, o que eu consigo processar, separar o que é bom do que não é e eliminar aquilo que não é muito importante. E muitas vezes uma questão emocional e mental que não tá bacana vai afetar esses processos, tá? Eu diria que na maior parte dos casos. Porque a gente é um todo, não tem como separar as minhas emoções de quem eu sou, não tem como separar os meus pensamentos de quem eu sou, assim como tem como separar o meu estômago de quem eu sou, meu intestino, né, onde acontece a absorção da maior parte das coisas, tem no estômago, mas também tem no intestino, né? Maioria no intestino. Então, gente, esse é um fator importante. Falando de Ayurveda, falando de saúde, falando que eu sou um todo, ter um tempo disponível para processar o que aconteceu comigo durante o dia ou coisas que eu tô ruminando há muito tempo é essencial. Então, quando eu falo aí de emoções reprimidas ou de pensamentos que estão muito constantes aí, eu quero trazer a importância da gente também processar tudo isso antes que se manifeste fisicamente na gente, tá? Então, eu sempre dou esse exemplo porque eu acho que é o mais fácil e o mais comum, que é da gastrite nervosa, né? O que é a gastrite? É como se fosse, falando aqui de maneira muito direta, assim, e simplificando para ficar fácil de entender, é como se eu fizesse um machucadinho na parede do meu estômago, porque eu produzo algumas substâncias ali por nervosismo, por situações que eu não consigo muito bem lidar. Então, isso às vezes é tão literal quanto que a gente manifesta no físico uma coisa que não é física, que tem uma origem psicológica ou emocional, né? Então, esse é um exemplo super, super claro que eu queria trazer aqui, porque fica mais fácil de vocês perceberem. Mas isso é o tempo todo acontecendo dentro da gente. Então, se você sente um desconforto, por exemplo, uma má digestão, isso pode não ter a ver simplesmente com o que você comeu, com o que você ingeriu. Pode, claro, ter a ver, mas o seu estado emocional e mental tem tudo a ver com isso também, tá? Então, processar emoções, pensamentos, estímulos é essencial. É como se fosse na atividade física que a gente contrai e relaxa. Então eu recebo o estímulo e eu preciso processar. É como se fosse esse relaxamento. Essa digestão de pensamentos e emoções aí, é, eu sugiro fortemente que você separe um momento do seu dia para isso. Se você quer se cuidar de forma natural, é como se fosse um detox de pensamentos e emoções. Pensa assim. E tem algumas técnicas que pode ser, né, que funcione para você, ou pode ser que você esteja em vários estágios, mas sem dúvida que meditação é uma coisa muito poderosa para ajudar nisso. E tem tido várias evidências de vários estudos aí
científicos do quanto a meditação contribui para a saúde, para o bem-estar mental, para o desenvolvimento mental e para trazer essa força para a gente não se abalar com qualquer coisa, sabe? Que vem de fora. Como se fosse uma resistência física ali, de imunidade, que a gente diz, não fico doente porque eu tenho imunidade. A gente também precisa de uma força mental e de um controle emocional também para a gente não se abalar com tudo e conseguir ter uma clareza para lidar com tudo que se apresenta pra gente, né? Então a meditação é uma coisa legal e importante que eu sugiro ali nos primeiros minutos da manhã a gente fazer um sankalpa, que é colocar um objetivo, uma intenção no meu dia para eu ter um foco ali, onde eu vou colocar minha energia hoje. Hoje eu quero entregar isso, isso e isso. Pode ser um objetivo até uma atividade que eu quero fazer, concluir, etc. Mas também pode ser, hoje eu vou ser uma melhor ouvinte, hoje eu vou evitar dar opinião, hoje eu não vou reclamar, enfim. Para você também se colocar o desafio de fazer isso ao longo do seu dia, né? E ao final do dia, que seria o detox, tipo um banho, pois é, o momento de processar o que veio no dia, limpar e deixar aí aquilo que você não quer guardar, sabe? Durante o sono, a fase profunda do sono, que é a fase REM, a gente processa tudo isso que a gente teve. Então é como se fosse, sabe, a digestão começa, a gente mastiga, depois vai pro estômago, depois vai pro intestino. Se a gente tira uns minutinhos ali de reflexão, mais pro fim da tarde, para fazer um fechamento do que foi esse dia, pode nos ajudar muito a processar tudo isso e deixar aí aquilo que a gente não tem controle, ou enfim, não tem por que ficar segurando, né, na gente. Então eu recomendo pelo menos esses 2 momentos aí. E, gente, não é para fazer overthinking, é veja o que vem, tipo, eu vou agora rever o meu dia, deixa eu ver aqui o que hoje me pegou. Putz, teve aquela situação lá que, nossa, caramba. E deixa aí, não fica muito nisso para não gerar overthinking, pensar demais e aí você vira uma neurose. Pensa naquilo, sente aquilo e deixa aí, porque muito disso é processar, né? Um dia você tem uma impressão, aí daqui a pouco no segundo dia ou no segundo estímulo você amadurece aquilo. O importante é não segurar ou não reprimir o que você sente. É experimentar estar nesse lugar, sabe? Putz, por que será que aquela conversa, aquilo que a pessoa falou me pegou tanto? Né? Caramba, vou observar isso aí. Mais de um lugar de observador do que de julgamento ou de procurar fazer alguma coisa, tá? Esse é um ponto importantíssimo. Agora, falando de digestão de alimento propriamente dito, enfim, de tudo que eu vou ingerir, porque tudo isso que eu falei antes de processar, que é legal, serve para tudo que vem nos meus 5 sentidos, o estímulo que eu recebo através da minha visão, audição, olfato, paladar, tato, tudo isso eu preciso processar. Então, esses momentos de reflexão, como eu falei, são bacanas pra gente deixar aí o que é de ir e começar a observar algumas coisas que a gente, né, tá aí pegando muito, etc, pra gente olhar, sem compromisso, vamos dizer assim. E agora vamos falar daquilo que eu vou colocar pra dentro e preciso processar, né, fisicamente falando, de comida, bebida, etc. Bom, a gente tem um poder digestivo, que é o nosso Agni, que é essencial, né, para eu conseguir fazer o processamento. Sabe quando a gente come e fica horas conversando com a comida? Às vezes come um pimentão, tem gente que tem isso com melancia ou pepino. São coisas que precisam de um poder digestivo maior para eu conseguir processar. Se você tá há horas conversando com a comida, ou se você não sentiu fome, cara, é sinal de que a sua digestão não tá bacana, que ela tá lenta, tá? E você consegue ingerir algumas substâncias ou facilitar isso um pouco mais, né? Mas o primeiro, assim, sinal claro, alarme, piscando que deve estar em você para comer, não é nos horários sociais que eu falei aqui no começo desse vídeo. Todo mundo come nesse horário. É a sua fome. Tem que ter fome. A fome é um sinal claro de que eu já digeri tudo que eu comi antes e que eu preciso ingerir mais alguma coisa. Se eu não tô com fome e como, o que acontece? Há grandes chances de eu não conseguir digerir, isso ficar lá mal trabalhado e gerar gerar toxina no meu corpo. Então, ao invés de ajudar, piora. Então, veja aí, a qualidade do que eu estou ingerindo é importante e a minha capacidade de transformar também. Se eu não conseguir fazer um processamento adequado, gente, eu tô mais me prejudicando do que me ajudando. Então, não adianta digerir
a panaceia, o néctar dos deuses, se você não conseguir processar isso, tá? Pode ser que você elimine tudo isso. Até fiz uma publicação esses dias falando de um meme da pessoa que toma muitas vitaminas. Gente, não adianta nada tomar vitamina em excesso, porque o seu corpo não absorve. Você só elimina. Se você tomar, por exemplo, um suplemento aí sem ter controle do que você precisa ou não, você vai estar, às vezes, até intoxicando seu rim, seu fígado, né? Com um monte de coisa para processar que ele não vai ter capacidade de absorver, tá? Então, não adianta. Né? Essa capacidade de processar é muito importante. E se a sua digestão varia muito, putz, esse dia eu tive uma fome de leão, no outro não tem quase nada. Ou esses dias eu comi, dali meia hora já tava com fome de novo. E tem dia que a minha digestão é super lenta, eu como um negocinho assim e já não sinto fome por horas. Essa irregularidade que pode acontecer dentro do mesmo dia ou em dias diferentes, podem ser um sinal de uma digestão mais vata, mais irregular, tem hora que é boa, tem hora que não é. Então, né, precisa estar, pode regular também quando tá melhor e quando não tá tão bacana. Vamos tomar algumas substâncias naturais aí para ajudar a gente. Vamos pegar umas coisinhas aí para nos ajudar. E tem aquela digestão que é super potente. Eu posso comer o que eu quiser. Nossa, eu consigo digerir. Não tem problema nenhum, que é uma digestão Tikshna, que a gente chama na Ayurveda, que é uma digestão mais potente, né? Ótimo, isso pode acontecer. Mas se você tem uma digestão muito potente e não ingere a quantidade de alimento ali que você precisa, se nutre adequadamente, pode ser que você comece a consumir o seu próprio tecido, que é o que muita gente procura num processo de emagrecimento, por exemplo, né? Mas precisa tomar muito cuidado para fazer isso e ter muita consciência para eliminar só o que é excesso e não eliminar, por exemplo, massa muscular, que, poxa, é super importante, a gente precisa, né? Então, a gente pode observar a nossa digestão através da nossa fome e do nosso apetite, tem esses sinais, e a gente pode observar também através das nossas eliminações, né? Segundo a Ayurveda, quando a gente come, o nosso estômago é como se a gente pudesse dividir ele em quatro, assim. Metade, né, duas partes dessas que eu dividi em quatro, eu vou pôr alimento. Uma parte, um quarto ali, tem que ser líquido e um quarto tem que ficar vazio para eu processar tudo isso. Então, a ingestão de líquidos também é importante, principalmente quando a comida é muito seca. E aí, isso favorece aquela digestão irregular que eu falei. Se eu não tenho a quantidade de líquidos, seja através da minha comida, ou seja através da minha digestão diária ali, de água, chá, açúcar, etc., pode ser também que eu vá levando essa minha digestão para mais irregular. Como que você sabe se está ingerindo a quantidade de líquidos, né, adequada? Monitorando a sua sede. Eu sinto sede ou não? Como que tá isso? Como que tá a cor da minha urina, né? Se ela tá muito concentrada, claramente, muito, sabe aquela cor forte? Claramente não tá legal, aí você pode ingerir mais líquido, por exemplo. Ou se ela tá muito clarinha, quase límpida, talvez você tenha exagerado esse dia aí. Então, buscar um equilíbrio aí. Sim, perceber o seu corpo. Claro que em dia mais quente você vai precisar de mais líquido. Dia mais frio, talvez nem tanto, ou mais úmido, talvez, mas uma coisa quentinha pode te ajudar ali a manter a quantidade de líquido ali diária, que é bacana, tá? Isso é um sinal legal. Que é um outro sinal legal de digestão, de olhar? A sua eliminação no sentido das suas fezes também. Primeiro de tudo, essa eliminação deve ser diária, preferencialmente ali pela manhã, depois de acordar. Então, se você já não tá conseguindo fazer a eliminação diária, ir pelo menos uma vez no dia fazer cocô, já é um sinal de alerta, tá? Pode ser que tenha aí algum desequilíbrio mais ligado à vata, né? Que não tá sendo legal aí no seu intestino. E muitas vezes ao dia, e com aquela coisa, né, muito mole, pode ser um indício de que o seu pita tá muito alto e você também não tá, às vezes, processando bem tudo aquilo que você ingere. O ideal é que sejam fezes não muito duras, né? E a sua ingestão de líquido também é um indicador que pode ser a fonte do problema, ou que você tá comendo coisa muito seca. Ingestão de líquidos, gente.
ajuda muito nas eliminações também, tá? Esse ressecamento aí pode ser uma questão de líquidos ou de secura da comida, enfim, tem algumas causas que a gente pode conversar mais pra frente. Mas um sinal de que a sua digestão tá legal é uma textura média ali, vamos dizer, mais macia, uma eliminação diária e preferencialmente aquela que não deixa, como eu vou dizer, uma consistência firme, que não deixa a privada suja, assim, aquilo é um sinal de que não tá legal. Vira tipo uma cola, uma coisa meio pegajosa, assim. Isso é um sinal também que pode ter ama, pode ter toxina. Um outro sinal, para quem já costuma para olhar a digestão, é a língua pela manhã. Então, em jejum mesmo, ali na hora da sua higiene matinal, raspar a língua. Eu raspo antes de escovar o dente, porque eu observo a cor e que já me traz algumas informações, como tá a minha digestão, se tá mais cafa, vata, pita, enfim. Porque às vezes com a pasta dental ali, muda um pouquinho a cor. Então eu gosto de avaliar antes, tá? Então ali depois do meu banho matinal, antes de escovar o dente ali, eu raspo a língua e depois eu escovo e aí eu observo essa saburra. Se ela é normal, existe essa saburra, porque a gente tem alguns processos metabólicos noturnos, como eu falei, mas se tá numa quantidade ali que é o meu normal, não tá, por exemplo, na língua inteira, é só um pouquinho mais profundo, uma coloração levemente esbranquiçada, ok. Agora, se tá muito amarelado ou muito escura, já não tá legal. Se tem uma quantidade muito grande, já não tá legal. Então, são sinais que eu posso observar a minha digestão, o resultado dela. E assim, cansaço depois que come também é um sinal de que não tá tão legal essa digestão. Muita sede depois, durante a digestão, pode dizer que o acne às vezes está muito alto, também não é legal. Deve haver uma regulação aí, né? Então, primeiro ponto, se a minha digestão tá lenta, não tá bacana, tem algumas coisas que você pode fazer para facilitar. Se você quiser, você pode, uma meia horinha, vamos dizer assim, antes de comer, espremer um limãozinho numa água e tomar essa aguinha com limão, não muita água também, ali meio copo, por exemplo, com um pouquinho de limão, um pouquinho de gengibre, se você tiver fresco, comer. Sabe aquele gengibrinho que vem no restaurante japonês? Aquela ideia é maravilhosa, gente. Você pode comer assim um pouquinho antes da digestão também, ou um chazinho de gengibre, ou se não tiver gengibre em pó, pode ser usado também. O gengibre que você tiver, tá? Mas talvez o fresco seja mais interessante aí nesse momento. Favorece. E na própria comida, colocar uma pimentinha favorece também a digestão, ajuda nesse processo digestivo. E tem alguns chazinhos que ajudam essa digestão a ser melhor também, né? Então, um chá, por exemplo, de gengibre é bom. Eu gosto muito de usar também ele como pós-digestivo, ou para me ajudar no processo de digestão, ali uma horinha, depois que eu comi, uma hora e meia, quando eu sinto muito sono. Por má digestão mesmo, não é cansaço ou nenhuma causa dessas assim, eu gosto de tomar um chazinho de dente de leão também para me ajudar. Mas pode ser um chazinho de gengibre, chazinho de erva doce. Funcho é ótimo, principalmente quando eu tô com gases, né? Ajuda a lidar com isso muito bem. Às vezes eu faço um chazinho concentrado de funcho, semente de coentro, dá uma batidinha nela assim, também fazer um chazinho. Às vezes eu ponho semente de coentro com funcho, com gengibre e faço uma misturinha digestiva, que é muito boa ali quando eu percebo que às vezes eu preciso de ajuda, né? Faz parte. E cuidado natural também é isso, gente. Tem coisas que acontecem no nosso dia a dia, porque a saúde não é estar bem sempre. A gente tem uma variaçãozinha ali, às vezes tá bem, às vezes nem tanto, pode variar. Então é você ter uma solução simples ali que você já consegue resolver isso sem esperar piorar para ir tomar um remédio, né? Não é essa ideia aqui. A ideia é você ter uma autonomia e já conseguir fazer ali pequenas correções no seu dia a dia, tá? Então tem tudo isso aí para ajudar. Agora, se tiver com aquele acne muito forte, como eu falei, sentir muita sede, etc., tenta tomar uma coisa mais refrescante, né? Um chazinho de hortelã, alguma coisa assim que pode ajudar a controlar um pouquinho esse acne aí muito alto, né? Isso é o que eu tô pensando agora, mas se eu tiver outras ideias eu posso colocar aqui na legenda também desse vídeo, tá bom? Mas tudo isso, qual que é o objetivo, gente? São sinais de que eu tô conseguindo ou não processar e absorver aquilo que eu tô ingerindo, porque, né, eu tô falando aqui de
química de coisas muito pequenininhas, microscópicas, que eu não tenho como ter controle, a menos que eu faça um exame de sangue, né? Então, no seu dia a dia, esses sinais são importantes, que aí você começa a perceber, tipo, opa, tá legal, talvez não esteja tanto, né? Lembrando que aí é importante estar atento à qualidade do que a gente está ingerindo, tá? Para que, né? Enfim, ter todo esse trabalho para ter uma digestão adequada significa que eu vou armazenar só aquilo que eu preciso, na quantidade que eu preciso e continuar funcionando bem em tudo aquilo, todas as reações, substâncias, etc., que as minhas funções biológicas precisam e que não são poucas, gente. Nosso corpo é, como eu já falei, uma máquina maravilhosa e às vezes complexa também, tá? É... Gente, e assim, talvez vocês devem estar falando, poxa, mas você fala aí de várias substâncias, como eu vou saber? O que eu tenho sempre em casa? Olha, falando de digestão, o que eu sempre tenho em casa é gengibre em pó fresco. Aí depende muito do seu consumo, né? E eles têm funções levemente diferentes assim no corpo, mas eu vou te dizer que quando você estiver precisando, usa o que você tem. Eu sempre tenho gengibre, que me ajuda muito. Falando de digestão, eu sempre tenho em casa funcho, que é primo da erva doce, é como se fosse uma ervinha seca que eu compro mesmo, e aí não estraga isso tão fácil, então eu consigo guardar. Limão, são coisas que eu sempre tenho. Eu faço uma misturinha que chama tricatu também, que é uma misturinha de gengibre, pimenta calabresa, pimenta do reino, em iguais proporções, que eu uso muito de temperinho na comida. E uso outras, tá? Isso aqui eu tô falando de propriedades aí digestivas. Mas eu vou deixar aqui, fazer alguns posts mais curtinhos, só com algumas substâncias que ajudam ou a abrir o apetite ou a fazer a digestão melhor, né? Nos próximos, nos próximos vídeos, nos próximos conteúdos. Então, continua aqui acompanhando para você ver tudo isso e conseguir colocar mais na prática, tá bom? E qualquer dúvida, como sempre, eu tô disponível aqui nos comentários. Vai ser muito legal saber o que você já usa, o que funciona para você, como que anda aí, se você já reparou se você tem fome ou não. Me conta tudo isso nos comentários. E se você achar também que isso vai ser útil, encaminha para alguém, tá bom? Mas eu espero de coração que esse vídeo seja útil para você cuidar da sua digestão, né, do seu corpo e da sua família também, das pessoas que estão ao seu redor, tá bom? E fazer mais proveito aí de tudo aquilo que você ingere ou que recebe de estímulo, tá bom? Um grande beijo, foi um prazer estar aqui e até mais. Tchau, tchau!